A paz do Senhor Jesus. Queria que passando hoje aqui para estar deixando uma palavra de reflexão para a vida de vocês e que esse vídeo possa, alcançar o coração de alguém e encorajar alguém a mover-se em direção ao seu propósito, ao seu destino profético, seu chamado. Eu queria deixar aqui uma passagem que está escrito assim, no livro de Êxodo, versículo 3, capítulo 5 e 6. E prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. É interessante dessa passagem que no final ele fala que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eu gostaria de dar uma grifada aqui nessa parte desse versículo, né? Queria te levar a lembrar do contexto. A gente sabemos, né, que a vida de Moisés não foi fácil desde o seu nascimento, e conhecemos toda a história de Moisés, de sua mãe, né, que nascendo Moisés, ela teve que o abandonar, né, e por misericórdia de Deus, acabou que deu tudo certo, ela acabou criando, embora não criasse um pouco de tempo na sua casa, e depois ela teve que levar pro palácio ali dos egípcios, né, Faraó. E sabemos que a vida de Moisés não foi fácil desde o seu nascimento, toda a sua história, né? Mas Moisés, ele nasceu com um chamado, com um propósito, e a qual, né, a gente não podemos desfocar. Porém, né, antes desse episódio, né, Moisés abandonado no rio, criado por sua mãe, até então ele não tinha ouvido falar de Deus, ele não tinha conhecido aquele que verdadeiramente o escolheu. Moisés, depois disso, ele é envolvido ali em um atrito entre os egípcios e um hebreu, e acaba acontecendo uma morte, e isso se espalha, e de alguma maneira Faraó fica sabendo, e é preciso que ele fuja da face de Faraó. Fugindo ele da face de Faraó, ele acaba encontrando o seu sogro, que o ajuda, né, que o dá sua filha ali para ele casar, e num certo momento ele está apacentando as suas ovelhas e é visto, né, ele vê ali a sarça, e o interessante da sarça é que ele se moveu de curiosidade por aquele negócio, de maneira que ele não conseguiu se conter. Mostra-se aí o tamanho da coragem que Moisés teve de adentrar ali na presença daquela sarça. Hoje, talvez eu e você não teríamos essa coragem, né, de ver algo sobrenatural e a coragem de adentrar para ver o que é aquilo, né? Talvez se fosse eu não entraria, talvez fosse você não entraríamos, mas isso mostra o tamanho da coragem que Moisés teve de adentrar ali, e devido à sua curiosidade, à sua coragem, né? E ainda mais depois da sarça falar, eu acredito que se a gente vê um vulto hoje, né, muitos acabam correndo, né, e não é isso que Deus quer da gente, né. A Bíblia nos fala que Deus não dá poder e autoridade sobre essas coisas, então não devemos temer, né, assim repreender, é certo, com muito cuidado, né.
estivermos espiritualmente preparados, não terá problema nenhum. E depois dessa passagem, né, que Moisés teve medo, a gente é preciso notar alguns eventos, né? Os eventos após a sarça, né? Depois disso, né, Moisés volta para o Egito, assim vem as 10 pragas, né, o rio Nilo convertido em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a morte dos animais, chagas, chuva de pedra, gafanhotos, treva e a morte dos primogênitos. Depois disso, Moisés já com o povo liderando, o mar se abre, né? Começa-se a adentrar no deserto e começa, vamos bem dizer, uma campanha, uma peregrinação pelo deserto. E assim, né, como todo deserto, sabemos que não é um lugar fácil de lidar, vem as dificuldades, né? O calor escaldante de dia à noite, né? É um frio terrível, a fome, a sede, inchaço, ferida nos pés. E o povo começa a murmurar, começa a questionar, né? E vamos lá, e o povo começa a questionar, né? Devido a tudo aquelas coisas, né, que Deus tinha tirado eles do Egito para morrer no deserto. E então Moisés ele vai começar a interceder. A Bíblia fala que ele vai entrar na presença do Senhor quase todos os dias ali, intercedendo por aquele povo, por cada pedido que é levado para ele. E todas as orações de Moisés, Deus ouviu. Tudo aquilo que Moisés levou na face de Deus, Deus ouviu. Tamanho era o seu chamado, tamanho mostrava ali a sua liderança, a sua preocupação com o povo. E quando estava calor, Moisés orava e uma nuvem trazendo sombra ali, né? Deus mandava a nuvem, quando frio, coluna de fogo, fome, maná do céu, a sede, a água brotou de uma rocha, né? A dores, inchaços e feridas, Deus renovava as suas roupas de maneiras que elas não se perdiam. Tamanho era aquele mover. Eu costumo falar que uma vez eu escutei falar que Deus ele fazia com Moisés semelhante a nós pais, que quando estamos andando na rua e com nossos filhos pequenos e um sol escaldante e às vezes a gente não tá com um guarda-sol, alguma coisa ali para se proteger, e a gente é um costume do pai ele usar o seu próprio corpo, né, como sombra do seu filho. E Deus ele fazia dessa maneira com a sua mão, né, protegendo ali aquele povo, aquela nação que ele escolheu para ele, né? Depois encaminhando aí depois, né, Moisés todos os dias na presença, gerando intimidade com Deus. Aí Deus começa a falar com Moisés mais próximo, Deus dá os 10 mandamentos, os tabernáculos. E interessante que 30 capítulos depois, 30 versículos depois, no versículo 33, exatamente no 18, né, 23, Moisés ele vai praticamente implorar para ver a face de Deus. Então isso aí mexeu comigo quando eu estava refletindo sobre isso, porque o mesmo homem que temeu olhar para Deus, agora ele estava pedindo para ver a face de Deus, praticamente implorando, e Deus falando que talvez ele morreria, né? Se ele visse a glória de Deus, ele morreria. Deus, com misericórdia dele, mostrou ali uma sombra, né, dele, um pouquinho do que seria Deus, do que é Deus. E esse versículo, ele me pegou, né, porque o que mudou 30 versículos depois? O que mudou foi a intimidade. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, menos a gente teme, menos a gente vamos ter medo do que pode acontecer, né? Porque sabemos que, né, segunda Reis 6:16 vai dizer que maior que está conosco, né? Então, quando você conhece o Deus face a face com intimidade, você
e você não teme mais o sobrenatural, porque você conhece em detalhes, né? E a Bíblia também vai nos mostrar em Salmos, né, a história de Davi, né? Davi, depois do episódio lá que é mostrado o seu erro, o seu pecado, que ele se lança, né, ao pó, né, se humilha na presença de Deus, no Salmo 51, do 11 ao 13, que vai dizer assim também: não me lances fora da tua presença e me retires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me em um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti, né? Isso mostra a importância que Davi dava à presença de Deus, à intimidade. Por isso que Davi era um homem, né, que todos temiam, um homem que venceu inúmeras guerras, né, em nome do Senhor, porque ele tinha intimidade, ele não tinha medo. Então, o medo, ele vai te travar, ele vai te prender, ele vai impedir que o seu ministério flua, entendeu? Que a vontade de Deus seja completa na sua vida. E quanto mais íntimo a gente for de Deus, menos medo a gente vai ter. A gente não vamos ter medo de espírito, não vamos ter medo de calúnias, de difamações, de tudo que se levanta, né? De repente a gente tem muito medo de começar, né? Porque todo o começar é difícil, né? Mas depois que você dá os primeiros passos, o segundo, o terceiro, o quarto vão ficando mais fácil, mais confortáveis. Tanto é que eu estou aqui hoje, né? E para mim é difícil porque eu não tenho esse dom de comunicação, né? Que é desejável para o ministério que Deus escolheu para mim. Mas aos pouquinhos a gente vamos trabalhando nisso e, e é isso, né? E queria concluir aqui: quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você ficará do medo. Não deixe que o medo trave o trabalhar de Deus na sua vida, o seu ministério. Perca o medo na prática. Ter medo é normal, né? Mas esse medo ele não pode te impedir, né? Ele não pode ser uma parede na sua frente, né? Ele tem que ser uma porta que a partir do momento que você abre e você começa a atravessar, você vai perceber que o medo é comum, né? Mas a coragem, você só vai se mostrar tendo coragem quando você os enfrenta. E eu queria concluir com essa mensagem, que com isso, que ela possa te edificar de alguma maneira, né? Estou aqui recomeçando, né? O ministério que Deus preparou para mim, que é edificar a sua vida, edificar a vida, né? De pessoas, né? Que eu possa ter sido um instrumento de Deus na sua vida e que essa mensagem possa entrar no seu coração e te ajudar a entender que por mais que você tenha medo, né, sobretudo a vontade de Deus é muito mais importante do que o seu medo, né? Você tem que enfrentar seu medo não por você, mas pelas outras pessoas que dependem de repente de uma palavra de conforto sua, e você com medo, não, isso te travou, o medo te impediu de cumprir o propósito de Deus. E eu queria terminar aqui, né, abençoando a sua noite, em nome de Jesus, que Deus possa te ajudar a sair desse medo, né. Eu queria estar orando, você que pode, né, ore comigo. Eu queria estar abençoando a sua vida através dessa oração. Senhor, meu Deus, amado Pai, aqui estou, Senhor, na tua presença, papai, clamando, Senhor, pela tua misericórdia,
que essa oração, papai, ela possa alcançar, Senhor, a vida daquele que está me ouvindo agora, que tu possa ajudar, Senhor, essa pessoa, papai, sair do medo, sair daquilo que te trava, que o seu ministério, papai, seja ele levítico ou usado na palavra, nas pregações, que ele possam ser edificado através desse vídeo, né? Encorajado a prosseguir com sua caminhada, independente da dificuldade, independente do seu medo. Não deixe que esse medo trave, papai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, abençoa agora esses que estão me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus.